Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom é estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos os ensinos da Palavra de Deus. Eu sei que a Palavra de Deus, ela pode e vai te abençoar também nessa ministração, assim como a mim já abençoou. E agora ainda mais que nós estamos juntos aprendendo da Palavra do Senhor. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero orar para que o Espírito Santo nos encha de graça, nos encha de conhecimento, abra o nosso coração, desvende os nossos olhos, para que a gente possa ver aquilo e ouvir e apreender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que bom é, Pai, estarmos em união, em espírito, ó Deus, apesar da distância que nos separa, o Teu Espírito nos une, porque nós fazemos parte de uma mesma fé, de um mesmo batismo, ó Deus, de uma mesma graça que encheu as nossas vidas, nos alcançou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nada absolutamente vai nos separar desse amor do Senhor que está em Cristo Jesus, e assim nós vamos vencer todas as lutas e todas as coisas que vierem contra nós, porque há um poder que emana do Senhor e que passa pelas nossas vidas e que nos enche e faz transbordar a nossa vida de esperança, de coragem, de determinação. Em nome de Jesus, que seja assim na vida do Teu povo. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo nessa ministração. Vai até as suas vidas, até as suas casas, a esposa, ao marido, aos filhos, ó Deus, aos pais, aos avós, ó Deus, aos amigos, e abençoa e livra-os de todo mal. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que o Senhor nos deu hoje se encontra no Salmo de número 27. Salmo de Davi, número 27, diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem me recearei? Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, os meus inimigos, os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aleluia, obrigado por essa palavra, Deus. Gente, o que nós vimos nos noticiários nesse último final de semana, nas praias brasileiras,
nas praias do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, revela o desespero do povo por liberdade, por descanso, por um fôlego, por uma brisa suave. Às vezes, a gente se sente assim por causa das lutas que enfrentamos e que parecem nos espremer tanto que a gente se sente esmagada, triturada, moída. Mas deixa eu dar uma palavra e receba você se você crer. Ainda que aconteça o pior na sua vida, Deus pode e vai tornar isso numa grande bênção. Primeiro, porque Ele pode. Ele tem poder para isso. Segundo, porque Ele quer fazer isso. Ele nos ama. E terceiro, porque Ele prometeu cuidar de nós. E como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele vai cumprir o que prometeu. A vida cristã é uma vida vitoriosa. Você escuta isso nos púlpitos. E a gente lê isso na palavra de Deus. O que não significa ser uma vida fácil. Vitória implica em lutas, em confrontos, em ferimentos, em sofrimento, em desafios que precisam ser transpostos. Jesus nunca vendeu a ilusão de uma vida fácil. Jesus não deu em momento algum esperança de que seria possível viver uma vida sem desgostos, sem contratempos, sem algo que nos empurrasse para baixo. Não existe promessa de facilidade na Bíblia. O que existe são promessas de não lutarmos sozinhos, são promessas de vitórias, mas essas promessas pressupõem lutas, algumas delas inclusive muito violentas. Por isso, as promessas de Deus, elas vêm acompanhadas de palavras de ânimo, de incentivo, de motivação, como não desanime, não temas, não desista, não pare, não se entregue, vá que eu sou contigo. E aqui no Salmo 27 nós vemos o salmista insistindo numa expressão. Eu li aqui, quando eu li, eu fiz questão de frisar, mas talvez você não tenha percebido. Ele usa a expressão ainda que. Expressão que o profeta Abacuque também vai usar no livro que leva o seu nome, dizendo ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Ele diz, todavia, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, o que essa expressão, ainda que, encerra para nós? Qual é a mensagem que Davi quer passar para a gente? Eu pensei em algumas coisas aqui. Primeira, ainda que você esteja se sentindo fraco e desmotivado por causa das muitas lutas que estão te sufocando, busque a Deus. Deus é a única saída. Ainda que você esteja muito mal, busque a Deus, porque Ele vai te ouvir. O Salmo 27, o versículo 3, diz assim, ainda que um exército me cerque, ainda que uma guerra se levante contra mim, eu vou confiar no Senhor. E às vezes é isso que está acontecendo na vida da gente. São tantas lutas, tantas frentes de batalhas, que a gente se sente cercado por todos os lados, não sabe nem com qual lidar primeiro. É como se uma guerra estivesse sendo travada contra a gente e a gente estivesse cercado num cerco. Falta paz, falta sossego, falta alegria, falta dinheiro, falta compreensão. É aquela frase do Chaves, não é? Ninguém me entende. Falta tudo o que é preciso para uma pessoa se sentir motivada a viver. Isso acontece na vida da gente em certas fases.
A palavra de Deus para você que se sente assim, tolhido, tolhida, cercado, cercada por todos os lados, é o Salmo 23:1. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. O Senhor é a tua luz e a tua salvação. A quem você temerá? Ainda que o mundo esteja desabando ao seu redor, confie no Senhor. Ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, diz o Salmo, Deus vai te acolher. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz o Salmo 46. A segunda coisa é o seguinte: ainda que você esteja se sentindo o pior ser humano da face da terra, por causa de algo que você fez, ou disse, ou pensou, busque a Deus. João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, isso é, se abrirmos o nosso coração para Deus, se formos até Ele buscando socorro para aquilo que fizemos, ou para aquilo que dissemos, ou para aquilo que pensamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ainda, diz Isaías, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho vivo, eles se tornarão brancos como a neve. É o profeta Isaías que fala isso no capítulo 1, verso 18. Nada, absolutamente nada, pode impedir que o sangue de Jesus purifique o pecado de quem busca socorro em Deus. Quem tem Jesus na vida e faz o que não deveria, diz o que não deveria, pensa o que não deveria, não fica bem consigo mesmo, perde a paz, fica inquieto, e o problema é que esse estado espírito emocional resvala em quem está perto, em alguém da família ou em alguém muito próximo, e quando isso acontece, nós nos sentimos mal depois. E quando é esse o caso da gente, se isso acontece com você, se você pisou na bola e agora sente culpa, e isso vai te esmagando por dentro, te comprimindo, busque a Deus, porque o sangue de Jesus tem o poder de purificar a sua vida desse mal. A terceira coisa é, ainda que você esteja se sentindo péssima, por causa do ambiente pesado em que sua vida está inserida, busque a Deus também. Em Ezequiel, no capítulo 2, verso 6, Deus diz através do profeta para a gente não ficar com medo se ficarmos cercados por espinheiros, é uma expressão, metafórica, ou viver entre escorpiões. Tem fases na vida da gente que nós ficamos mesmo envolvidos, no meio de um espinheiro. Todo lugar onde você tenta passar, você sente uma fisgada, ou então como se cobras e escorpiões, que são animais peçonhentos, que significam gente ruim, que torna a convivência quase que insuportável. Isso acontece em casa, acontece no trabalho, acontece na escola, acontece na igreja, acontece em qualquer ambiente. Você já deve ter trabalhado com gente assim, tomara que você não seja assim. Quem já morou com gente assim, nossa, é horrível, você não vê a hora de sumir. Mas quando a gente busca a Deus por causa desse tipo de situação, o que acontece
é que o veneno da cobra ou do escorpião não surtem efeito contra nós. Um filho de Deus, uma filha de Deus, pode até passar uma noite chorando, mas a alegria vai vir pela manhã. É o que nos diz o Salmo 30, verso 5, que vocês já conhecem muito bem. Essa coisa da noite e dia, a gente sabe como é que funciona. À noite parece que tudo é mais difícil, é mais difícil encontrar ajuda, é mais difícil ver as coisas com clareza. À noite a gente se sente sozinho, mas quando o sol se levanta, a vida parece voltar também. Então, metaforicamente falando, biblicamente falando, cobras e escorpiões, aquilo que é venenoso, que tenta destruir a vida da gente, veneno de gente ruim, não pode nos matar, não pode nos deter. Nós podemos estar rodeados por essas coisas, por gente mal intencionada, por gente maldosa, que quer nos desmotivar, nos magoar, nos entristecer, nos fazer desistir. Mas entre nós e esse povo, diz o Salmo 34, verso 7, está o anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor. O nosso adversário está mais para lá, ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. E ainda que esse seja o seu caso, ainda que o mal esteja ao seu derredor, buscando tragar a sua vida, buscando ameaçar a sua vida, buscando intimidar a sua vida, a você, o mal não terá sucesso. Muito pelo contrário, Deus vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É o que diz o Salmo 91, verso 3. Só tem um negócio, a gente não pode esquecer de como inicia o Salmo 91, que vocês conhecem muito bem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o que? Essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, essa pessoa é que tem condições de afirmar com propriedade. Quem está com Deus, quem anda com Deus, quem busca Deus, é que tem condições de dizer com certeza, com propriedade: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Por isso, busque a Deus, mesmo que o ambiente em que você esteja, mesmo que o ambiente que você vive não seja favorável. Uma quarta observação que eu quero fazer a partir dessa expressão é: ainda que você seja ou esteja derrubado por alguma circunstância ou por alguma notícia ruim, se você clamar a Deus, você não ficará prostrado ou prostrada, porque o Senhor vai estender a sua mão para você. Salmo 37, verso 24 diz o seguinte, vou ler para você aqui, Salmo 37, verso 24: ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Eu não sei, com certeza você já viu ou já experimentou, experiência própria, não é? Como é o meu caso, aqueles tombos em que a pessoa cai e se levanta num pulo só e olha para os lados para ver se alguém viu aquele vexame. Comigo isso já aconteceu, literalmente falando, várias vezes. E a gente não quer ser alvo de chacota, alvo de piada. Então, se a gente cai, a gente levanta o mais rápido possível. E a primeira coisa que a gente faz, ou enquanto a gente se levanta, a gente está olhando para os lados para ver se ninguém viu o tombo que a gente levou.
E quando eu estava pensando nisso, veio à minha mente a atitude do cego Bartimeu, conhecido, não é, como cego Bartimeu, filho de Timeu, que ao saber que Jesus o chamava, vocês se lembram que ele estava ali à beira do caminho, e quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E cada vez ele gritava mais alto, e o povo mandando ele calar a boca, que ele estava fazendo muito barulho, até que os gritos dele chegam até Jesus, o clamor dele chega até Jesus, e Jesus manda chamá-lo então. E quando alguém chega até ele e fala: pode ficar quieto que o mestre quer te ver, ele dá um salto, ele levanta num salto, se põe em pé e vai até Jesus. Está lá em Marcos 10. Pois é assim que vai acontecer na sua vida. Você pode tropeçar ou cair, pode até estar no chão como estava esse cego, mas quando Deus chamar, você vai se levantar no mesmo instante, porque o chamado de Deus, a voz de Jesus é irresistível. Não há, pela palavra de Deus, pela voz, pelo som que Deus emitiu, o mundo foi criado. Haja luz e houve luz. Deus vai te colocar em pé. E mais, quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Essa história nós conhecemos todos nós conhecemos, que é a história da ressurreição de Lázaro. Está lá registrada em João, no Evangelho de João, no capítulo 11. É a palavra que Jesus deu para Marta quando da morte de Lázaro. Gente, se Deus levanta até morto, por que não haveria de levantar você? Essas coisas que vão morrendo na nossa vida, Deus pode ressuscitar. Os sonhos, não é por causa dessa pandemia, desses últimos 6 meses que têm sido terríveis na vida das pessoas, que a gente deve parar de sonhar. A vida não acabou. Deus pode ressuscitar muita coisa, coisa boa, é lógico, coisa ruim não precisa não. Deus pode ressuscitar o seu ânimo. Deus pode ressuscitar dons que você enterrou nesses últimos meses, ou nos últimos anos, ou sei lá quanto tempo, não é? Porque tem coisas que a gente fala: não vou usar mais, mas Deus pode ressuscitar, não é? Deus pode te dar um futuro que você já imaginou que tivesse acabado, porque essa pandemia roubou aquele sonho do comércio, o seu comércio faliu, ou as suas coisas acabaram. Não acabaram. O seu futuro está nas mãos de Deus, é Ele quem diz quando acabou. Família, amizades, Deus pode ressuscitar. Jesus, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa ressuscitar, não há nada que Deus queira mais do que fazer você feliz, vitorioso, vitoriosa, disposto, disposta, saudável, abençoado, abençoada. Deus não faz outra coisa senão trabalhar para que isso se realize na sua vida. Busque a Deus, faça como Bartimeu, que gritou por Jesus, que não se importou com a repreensão dos certinhos. Ele precisava de Jesus, gritou por Jesus, clamou por Jesus, e Jesus o atendeu. É isso que Deus vai fazer na sua vida. O segredo, gente, para terminar, para concluir, o segredo, se é que a gente pode chamar isso de segredo, talvez fosse melhor a gente chamar de chave. A chave para o sucesso na vida é buscar a Deus sempre, ainda que, apesar de, mesmo que, e todas as outras locuções conjuntivas que você conhecer que caibam aqui. Davi, que certa e obviamente não estava pensando na gramática da língua portuguesa quando escreveu o Salmo, sabia muito bem que buscar a Deus é a chave para uma vida bem-sucedida. Por isso,
nos piores momentos da vida dele, não só quando ele estava cercado por inimigos, mas principalmente quando caía em si, com o mal que ele próprio tinha causado, sua primeira reação sempre foi buscar a Deus. Isso fez de Davi o homem segundo o coração de Deus, certo ou errado, vencendo ou perdendo, sorrindo ou chorando, busque a Deus e você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida na vida. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.